Você já sentiu sua mente dar um branco total no meio de uma conversa? Aquele momento súbito de pânico, quando você sente que não tem nada a dizer. Parece desconfortável, quase como se você estivesse exposto. Mas a verdade é que não é apenas com você. E não é porque você é chato. O problema real é algo que a maioria das pessoas nunca nota. Você não tem poucas coisas a dizer. Na verdade, você tem demais. Seu cérebro está constantemente gerando pensamentos, ideias, perguntas e reações. Mas a maioria deles nunca chega a sair. Eles são filtrados antes mesmo de você falar. Esse filtro é o que cria o branco. Toda vez que você acha que algo é aleatório demais ou não é interessante o suficiente, você o descarta. Toda vez que se preocupa que a outra pessoa não vai se importar, você bloqueia outra ideia. Com o tempo, esse filtro se torna cada vez mais forte. E quanto mais você tenta dizer a coisa certa, menos opções sua mente permite que você escolha. Imagine que alguém lhe diga que acabou de voltar de férias. Instantaneamente, sua mente produz várias respostas. Você poderia perguntar para onde a pessoa foi. Poderia comentar sobre como ela parece relaxada. Poderia conectar isso à sua própria experiência de viagem. Mas então o filtro entra em cena. Uma ideia parece superficial demais. Outra parece sem importância. E de repente, sua mente fica em branco. Entender isso muda a forma como você vê a conversa. O problema não é a falta de ideias, é o excesso de filtragem. E assim que você percebe isso claramente, começa a entender que a solução não é pensar mais, mas filtrar menos. E se o excesso de pensamento for justamente o que está arruinando suas conversas? E se o motivo pelo qual você continua tendo brancos não for porque não tem nada a dizer, mas porque continua se impedindo de dizer o que vem naturalmente à mente? Esse é o cerne do princípio de parar de pensar demais. A ideia é simples. Diga o que vier à mente em 3 segundos. Após esses primeiros segundos, seu filtro interno começa a assumir o controle. Ele começa a julgar, editar, rejeitar e questionar pensamentos que eram completamente utilizáveis apenas um momento antes. Quanto mais você espera, maior a probabilidade de descartar algo que teria funcionado perfeitamente bem em uma conversa real. Isso não significa dizer coisas imprudentes ou inadequadas. Sua consciência social normal ainda existe. O ponto não é remover o julgamento inteiramente. É parar de gerenciar excessivamente cada frase, como se uma conversa casual fosse algum tipo de performance de alto risco. Muitas pessoas tratam o papo furado como uma entrevista para um cargo ultra secreto, como se um comentário comum fosse, de alguma forma, arruinar a interação. Mas na realidade, as coisas que você diz sem filtrar demais são frequentemente as mesmas que fazem a conversa parecer natural. Elas são honestas, não são forçadas. Soam como uma pessoa real em vez de uma versão ensaiada de uma. Se alguém menciona que ama cachorros, sua mente pode produzir imediatamente várias respostas possíveis. Você pode se perguntar qual raça a pessoa gosta. Pode pensar no cachorro do seu vizinho que late a noite toda. Pode se lembrar de uma história engraçada da sua infância. O erro é parar para analisar qual resposta é a melhor. Em muitos casos, qualquer uma delas funcionaria. Até o comentário sobre o cachorro latindo poderia abrir uma direção inteiramente nova. Talvez uma conversa sobre vizinhos difíceis, sono, apartamentos ou vida na cidade. É por isso que este princípio é tão poderoso. Ele lhe dá mais material, não menos. Ele remove a pressão de ser inteligente e a substitui por uma disposição de estar presente. O objetivo não é a perfeição. O objetivo é o fluxo. Se você pensar nas pessoas com quem se sente mais à vontade para conversar, provavelmente não se filtra muito perto delas. É por isso que essas conversas parecem fáceis. O princípio de parar de pensar demais consiste em trazer mais dessa mesma liberdade para as interações cotidianas. A ferramenta individual mais poderosa para nunca ficar sem assunto não é a inteligência, a confiança ou ser naturalmente divertido. É a curiosidade. Pessoas que parecem capazes de conversar com qualquer um geralmente não são as pessoas mais interessantes da sala. Com mais frequência, elas são as mais interessadas. Essa diferença importa. A curiosidade genuína
resolve quase todos os problemas de conversa. Quando você está verdadeiramente curioso sobre a pessoa à sua frente, para de ficar obcecado com sua própria performance. Sua atenção se desvia de como você soa para o que você está descobrindo. E no momento em que essa mudança acontece, a ansiedade da conversa começa a perder o controle. A curiosidade lhe dá material infinito, porque as pessoas estão cheias de detalhes, experiências, opiniões e histórias. Se você se importar o suficiente para notá-los, quase nunca ficará sem perguntas. Mais importante ainda, as pessoas respondem bem à curiosidade porque é bom ser visto. É bom quando alguém não está apenas esperando sua vez de falar, mas está realmente interessado no que torna você diferente. O segredo, no entanto, é que a curiosidade tem que ser real. O interesse forçado é fácil de sentir. As pessoas percebem quando estão sendo gerenciadas por uma técnica em vez de envolvidas por uma pessoa. Mas quando seu interesse é genuíno, a conversa muda. Torna-se menos sobre preencher o silêncio e mais sobre descobrir algo significativo. Se alguém menciona o trabalho, não pare apenas em perguntar o que a pessoa faz. Vá um pouco além. Pergunte qual parte é mais desafiadora. Pergunte como ela entrou nisso. Pergunte o que as pessoas de fora costumam entender errado sobre esse tipo de trabalho. Perguntas como essas não são difíceis quando a curiosidade está presente. Elas surgem naturalmente porque você está seguindo seu interesse em vez de executar um roteiro. Em um mundo onde tantas pessoas estão focadas em dizer algo impressionante, a pessoa que ouve com curiosidade sincera se destaca imediatamente. As pessoas podem nem sempre se lembrar de suas palavras exatas, mas lembram de como se sentiram ao conversar com você. E quando alguém se sente interessante na sua presença, geralmente sai dessa conversa lembrando de você de uma forma positiva. Grandes conversadores não são pessoas que sempre têm algo brilhante a dizer. Com mais frequência, são pessoas que sabem como manter um tópico vivo. E a maneira mais simples de fazer isso é por meio de perguntas de acompanhamento. A verdadeira habilidade não é falar mais. É ouvir com atenção, identificar detalhes e então ir um nível mais fundo. A maioria das pessoas segue em frente rápido demais. Elas ouvem algo, respondem brevemente e depois mudam de assunto porque sentem pressão para manter a conversa fluindo. Mas conversas fortes fazem o oposto. Elas permanecem em um tópico tempo suficiente para explorá-lo. Perguntas de acompanhamento facilitam isso porque são construídas diretamente a partir do que a outra pessoa acabou de dizer. Você não precisa inventar nada novo. Você só precisa estar presente. Se alguém lhe disser que acabou de voltar da Itália, a resposta mais básica é perguntar como foi. Mas, em vez de parar por aí, você pode ir além. Pode perguntar de qual cidade a pessoa mais gostou. Depois, o que fez aquele lugar se destacar. Então, qual momento específico tornou a viagem memorável? Cada pergunta se baseia naturalmente na resposta anterior. Isso cria profundidade sem esforço. A conversa começa a parecer envolvente porque está indo para algum lugar, em vez de pular aleatoriamente entre tópicos. Muitas pessoas cometem o erro de voltar rapidamente a conversa para si mesmas. Elas ouvem algo e imediatamente o relacionam com sua própria experiência. Embora isso possa ser útil com moderação, fazê-lo cedo demais, muitas vezes, interrompe a outra pessoa. Encurta a interação em vez de expandi-la. Perguntas de acompanhamento fazem o oposto. Elas dão à outra pessoa espaço para compartilhar mais. E ao fazer isso, tiram a pressão de você. Você não precisa carregar a conversa sozinho. Você simplesmente a guia adiante. Todos nós já passamos por conversas em que alguém faz uma pergunta e imediatamente muda o foco de volta para si, sem explorar sua resposta. Essas conversas parecem superficiais e unilaterais. Quando você evita esse padrão e permanece no tópico da outra pessoa um pouco mais, toda a interação se torna mais satisfatória. Dominar perguntas de acompanhamento torna a conversa algo sem esforço. Você para de procurar novos tópicos porque percebe que um único assunto, bem conduzido, pode levar a muitas camadas de trocas significativas. E se cada frase que alguém diz já contivesse várias novas direções para uma conversa? A maioria das pessoas nunca nota isso. Elas ouvem uma ideia e respondem a ela,
perdendo todas as outras possibilidades escondidas dentro da mesma frase. É aí que entra o encadeamento de conversa. O encadeamento de conversa é a habilidade de reconhecer que uma resposta pode levar a vários tópicos diferentes. Em vez de ver um único caminho a seguir, você começa a ver várias opções ao mesmo tempo. Imagine que alguém diga que acabou de voltar de uma trilha no Colorado com o irmão, mas o tempo não estava muito bom. Nessa única frase, existem vários fios. Você poderia falar sobre trilhas, sobre o Colorado, sobre a relação com o irmão, sobre o clima ou sobre viagens em geral. Cada um deles é uma direção válida. A maioria das conversas trava porque ambas as pessoas seguem apenas um fio e ignoram o resto. Quando esse fio se esgota, há uma pausa e nenhuma das pessoas sabe para onde ir em seguida. Mas se você estiver ciente de vários fios, sempre terá para onde ir. Isso cria uma espécie de segurança na conversa. Você não depende mais de um único tópico. Se uma direção desacelera, você pode mudar naturalmente para outra sem que pareça forçado. Tente prestar atenção nisso na próxima vez que falar com alguém. Ouça não apenas o que a pessoa está dizendo, mas todas as direções possíveis dentro do que ela está dizendo. Você começará a notar quantas opções estão realmente disponíveis. Por exemplo, se alguém menciona que está trabalhando em um projeto de site que está demorando mais do que o esperado, porque o cliente continua mudando as coisas, você já tem vários fios. Você poderia perguntar sobre o projeto em si, sobre o cronograma, sobre o cliente, sobre como a pessoa lida com situações difíceis ou sobre o trabalho dela em geral. Quando você começa a rastrear esses fios, o medo de ficar sem o que dizer começa a desaparecer. Você percebe que as conversas não terminam porque não há mais nada a dizer. Elas terminam porque os caminhos disponíveis não foram notados. Uma vez que você vê esses caminhos claramente, a conversa começa a parecer muito mais natural. Em vez de procurar por algo novo, você simplesmente segue o que já está lá. As conversas mais envolventes não são apenas profundas, nem apenas leves. Elas são um equilíbrio entre ambas. Como uma boa história, elas se movem entre momentos de significado e momentos de leveza. Quando esse equilíbrio falta, as conversas começam a parecer pesadas ou superficiais. Se tudo permanece na superfície, pode parecer fácil, mas falta conexão. Se tudo se torna profundo demais, rápido demais, pode criar desconforto e tensão. A habilidade é aprender a transitar entre esses dois estados naturalmente. Conversas fortes geralmente começam com tópicos mais leves. Isso cria conforto e constrói uma sensação de facilidade entre as pessoas. Uma vez que essa base existe, torna-se muito mais fácil introduzir elementos mais profundos. E quando um tópico começa a parecer intenso demais, voltar para algo mais leve ajuda a aliviar essa pressão. Por exemplo, após discutir desafios no trabalho, que pode ser um tópico mais profundo, você pode fazer a transição para algo mais relaxado, mas ainda relacionado. Poderia mencionar uma situação engraçada ou incomum conectada ao estresse ou às rotinas diárias. Isso mantém a conversa fluindo enquanto reduz a intensidade. O mesmo funciona na direção oposta. Se a conversa começa com algo leve, como falar sobre uma série ou um hobby, você pode introduzir gradualmente um ângulo mais reflexivo. Poderia perguntar se esses interesses influenciam a forma como a pessoa vê o mundo ou como ela pensa sobre certas questões. Esse movimento entre profundidade e leveza cria ritmo, e esse ritmo é o que faz as conversas parecerem vivas. Muitas pessoas pendem demais para um lado. Algumas evitam a profundidade completamente porque temem causar desconforto. Outras mergulham fundo demais, rápido demais, criando uma sensação de pressão para a qual a outra pessoa pode não estar pronta. Quando você aprende a equilibrar ambos, as conversas tornam-se mais memoráveis. Elas parecem significativas sem se tornarem esmagadoras. Parecem agradáveis sem se tornarem vazias. As pessoas com quem mais gostamos de conversar geralmente não são apenas interessantes. Elas sabem como transitar entre a seriedade e a leveza, de uma forma que parece natural. E esse equilíbrio é o que mantém os outros engajados. Mesmo quando você entende todos esses princípios, ainda haverá momentos em que sua mente dará um branco. Acontece com todo mundo. A diferença não é se acontece, mas como você reage quando acontece.
A maioria das pessoas entra em pânico nesse momento. Elas sentem pressão, tornam-se autoconscientes e isso só piora o branco. Mas se você tiver uma estratégia de recuperação simples, a situação muda completamente. Em vez de congelar, você tem um caminho claro para seguir em frente. Um dos métodos mais fáceis é usar o seu ambiente. Quando sua mente parecer vazia, mude sua atenção para o que está ao seu redor. Você pode comentar sobre algo simples no espaço onde está. Pode ser a música que está tocando, a atmosfera, o design do lugar ou qualquer coisa que pareça natural naquele momento. Isso funciona porque não exige criatividade. Você não está tentando inventar algo interessante. Está simplesmente observando o que já está lá e transformando isso em conversa. Outra abordagem eficaz é retornar a algo que a outra pessoa mencionou anteriormente. Na maioria das conversas, as pessoas deixam pequenos detalhes para trás que podem ser facilmente revisitados. Ao trazer um desses detalhes de volta, você continua a conversa sem precisar criar um novo tópico do nada. Essas estratégias removem o medo do silêncio. Você sabe que, mesmo que sua mente dê um branco, você não está travado. Você tem uma maneira de se recuperar rápida e naturalmente. Todo mundo passa por esses momentos, até mesmo pessoas muito habilidosas em comunicação. A diferença é que elas não veem isso como um problema. Elas veem como uma parte normal da interação e confiam que podem superar isso. Quando você tem ferramentas de recuperação prontas, para de temer o branco. E uma vez que esse medo desaparece, o branco em si torna-se muito menos frequente. Todo bom conversador tem um conjunto de tópicos e perguntas confiáveis aos quais pode recorrer quando necessário. Não é algo óbvio por fora, mas internamente eles têm uma espécie de sistema de backup mental. Você pode pensar nisso como um kit de emergência de conversa. Este kit não se trata de memorizar roteiros. Trata-se de ter algumas direções flexíveis que funcionam em quase qualquer situação. Tópicos como viagens, comida, entretenimento, vida cotidiana ou planos futuros tendem a ser acessíveis para a maioria das pessoas. Eles criam aberturas sem colocar pressão sobre a outra pessoa. O segredo é escolher perguntas que sejam simples o suficiente para qualquer pessoa responder, mas abertas o suficiente para levar a algo interessante. Em vez de perguntar o que alguém faz de forma muito direta e fechada, você pode perguntar o que tem mantido a pessoa ocupada ultimamente. Em vez de perguntar se ela viu algum filme bom, pode perguntar o que ela tem assistido que recomendaria. Perguntas como essas convidam a uma resposta mais pessoal. Elas dão espaço para a outra pessoa se expandir, em vez de apenas dar uma resposta curta. Ter um pequeno conjunto dessas perguntas prontas reduz a ansiedade. Você não sente mais que está dependendo inteiramente do improviso. Sabe que, se a conversa desacelerar, tem uma maneira de reiniciá-la naturalmente. Isso não o torna menos autêntico. Na verdade, lhe dá mais liberdade para estar presente, porque em vez de se preocupar com o que dizer a seguir, você confia que tem opções disponíveis. Com o tempo, essas perguntas tornam-se naturais. Você nem pensa mais nelas como ferramentas. Elas simplesmente se tornam parte de como você se comunica. E quando você atinge esse ponto, o medo de ficar sem assunto começa a desaparecer. Você percebe que a conversa não é sobre criatividade constante. É sobre ter algumas maneiras confiáveis de manter as coisas em movimento. Uma das maneiras mais rápidas de levar uma conversa do nível superficial para algo significativo é por meio da autorrevelação. Quando você compartilha algo real sobre si mesmo que de forma pequena, cria uma abertura para que a outra pessoa faça o mesmo. Isso funciona devido a um padrão humano simples. Quando alguém demonstra um pouco de abertura, isso sinaliza segurança. Faz a interação parecer mais genuína. E, naturalmente, a outra pessoa se sente mais confortável em corresponder a esse nível de honestidade. O segredo não é compartilhar tudo de uma vez. É construir gradualmente. Comece com fatos simples, depois passe para opiniões e, eventualmente, sentimentos. Essa progressão parece natural e evita sobrecarregar a outra pessoa. Por exemplo, você pode começar mencionando de onde você é. Depois, poderia compartilhar como se sente em relação a esse lugar. E mais tarde,
revelar algo mais pessoal sobre o que significou sair ou ficar. Cada passo adiciona profundidade sem criar desconforto. Até pequenas adições podem mudar o tom de uma conversa. Em vez de apenas dizer que gostou de algo, você pode adicionar por que aquilo importou para você. Em vez de dar uma resposta neutra, você inclui uma perspectiva pessoal. Essa camada extra transforma uma troca comum em algo mais humano. Não se trata de compartilhar demais. Trata-se de mostrar que existe uma pessoa real por trás de suas palavras. Quando você faz isso, as conversas começam a parecer menos como trocas de informações e mais como momentos de conexão. Em um mundo onde muitas interações permanecem em um nível superficial, a habilidade de compartilhar de forma apropriada e convidar outros a fazerem o mesmo torna-se uma competência poderosa. Cria profundidade onde de outra forma não haveria nada. E muitas vezes são esses pequenos momentos de abertura que as pessoas lembram muito depois de a conversa terminar. Saber como encerrar uma conversa é tão importante quanto saber como começar ou mantê-la. Muitas pessoas negligenciam essa parte, mas a forma como uma conversa termina frequentemente molda a impressão final mais do que qualquer outra coisa. Um encerramento suave e natural deixa ambas as pessoas sentindo-se confortáveis, enquanto um estranho pode desfazer uma interação que de outra forma seria boa. Um encerramento forte geralmente tem três elementos simples. Primeiro, você reconhece o valor da conversa. Isso demonstra apreciação e faz a outra pessoa sentir que o tempo gasto conversando foi importante. Segundo, você fornece um motivo genuíno para sair. Isso evita que o encerramento pareça pessoal ou abrupto. Terceiro, você deixa uma pequena abertura para interações futuras, mesmo que seja apenas uma possibilidade. Por exemplo, em vez de terminar abruptamente, você pode expressar que gostou de ouvir sobre algo que a pessoa compartilhou, mencionar que precisa seguir para outra coisa e, então, sugerir manter contato ou continuar a conversa em outro momento. Essa estrutura parece natural porque respeita ambas as pessoas. Fecha a interação sem interrompê-la bruscamente. Muitas conversas parecem estranhas no final porque simplesmente perdem o fôlego ou param de repente. A hesitação, incerteza ou uma saída apressada que parece incompleta. Aprender a encerrar com clareza remove esse desconforto. Também é importante lembrar que toda conversa deve terminar em algum momento. Terminar bem não significa que ela falhou. Significa que atingiu uma conclusão natural. Quando você tem confiança para encerrar conversas, não sente mais pressão para mantê-las por mais tempo do que o necessário. Quando você junta todas essas ideias, um quadro maior fica claro. Ficar sem o que dizer nunca foi realmente o problema. O problema real era filtrar demais, pensar excessivamente e não saber como navegar pelo fluxo da conversa. Agora você entende que sua mente já produz ideias suficientes. Você sabe como reduzir o filtro, como manter a curiosidade, como fazer perguntas de acompanhamento e como encontrar várias direções em um único tópico. Você tem estratégias para se recuperar quando sua mente der um branco, maneiras de aprofundar a conexão por meio do compartilhamento e um método claro para encerrar conversas suavemente. Essas não são apenas técnicas, elas mudam a forma como você vivencia a interação social. As conversas param de parecer algo que você precisa performar. Elas se tornam algo de que você participa. E quando essa mudança acontece, algo mais muda também. Você começa a se sentir mais à vontade, mais confiante e mais conectado com as pessoas ao seu redor. Porque, em sua essência, conversar não é sobre dizer a coisa perfeita. É sobre estar presente, prestar atenção e permitir que a interação se desenrole naturalmente.